aula de Tito com vocês, né? Então, que a gente possa pegar para quem trouxe essa palavra, lá na Epístola de Tito, né? Tito 2, tá bom? A gente vai para a parte de um pouco com vocês. Que nós possamos, diante disso que a gente vai partilhar, entender que nós estamos sendo monitorados. O povo do céu está nos vendo. O povo do céu está vendo os nossos atos, os nossos sentimentos. Eles estão vendo as nossas atitudes. O único que pode sondar com toda clareza o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus sonda a humanidade. A humanidade do homem como único, né, mas também a humanidade como mundo. Né? Paira sobre a humanidade o olhar do Espírito Santo de Deus, o olhar de Deus. Eles estão, né, o povo do céu, monitorando os nossos atos. O que sobe aos céus de virtude, de oração, de jejum, de lágrimas, mas também o que sobe ao céu de tristezas, de maldades, de infortúnios, de pecado e todas as coisas dentro dessa realidade. Então, que nós possamos perceber agora que alguém nos vê. Pensa, já dizia, né, Padre Pio, pensa em todo o tempo que Deus está vendo tudo. Que não existe ninguém maior do que Deus. Não existe ninguém acima dele. Não há ninguém como Deus. E Ele está vendo tudo. Ele observa todas as coisas. E no tempo certo, no momento certo, Ele há de agir na minha vida, na sua vida e na história da humanidade. Então, que nós possamos pedir para o Senhor esse retorno, como a Denise ia falando, esse esfriamento, né? E rezando em cima. Então, pedir a Deus esse retorno da fé, né? Retorno, esse avivar, né, da nossa fé, né? Esse avivar das nossas intenções, das nossas atitudes diante de Deus. Vamos lá para a gente tá lendo? É Tito capítulo 2, tá bom? O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar a jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Versículo 6. Exorto igualmente aos moços a serem morigerados. Mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela tua integridade na doutrina, gravidade. Linguagem sã e repreensível, para que os adversários seja confundido, não tendo a dizer de nós mal algum. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores, atentos em agradar-lhes em tudo, em lugar de reclamar deles e defraudá-los, procurem em tudo testemunhar-lhes incondicional fidelidade, para que por todos seja respeitado a doutrina de Deus, nosso Salvador. E aqui a gente tem, né, os últimos versículos do capítulo, que fala assim: os efeitos da graça de Deus. Manifestou-se, com efeito, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens,
Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver neste mundo de acordo com toda a sobriedade. A viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda iniquidade, de nos purificar, nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deve ensinar, pregar e defender com toda a autoridade e que ninguém te menospreze. Então aqui são as orientações, né, que ele dá a Tito, né, que ali nas cartas de Tito, né, ele dá aos fiéis daquela região, né, são orientações. De forma particular ele pede ali para os mais velhos, né, e para aqueles que são autoridades constituídas, pedindo que eles sejam bons exemplos, que eles sejam modelo, né, e dizendo o que eles devem ensinar, que ele dá uma orientação, né. Primeira coisa que compartilhar com vocês é que somente a verdade liberta, né? A verdade liberta. E a verdade, ela simplesmente o que Jesus fala para Pôncio Pilatos, né? Quando ele pergunta, né? E aí ele fala, né, a verdade. Pôncio Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? E aí ele fala, aqueles que são da verdade escutam a minha voz. Né? Tem a passagem, depois pesquisem, vejam. Né? E em outra passagem Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Talvez a morte possa ter entrado dentro do seu lar, de alguma maneira. Mas o que nós precisamos crer e entender que é a verdade. Jesus é a vida. Ele é a vida. Né? E se você chamar Jesus para entrar no seu lar, ele trará vida nova no seu lar. Trará vida nova para o seu coração. Porque Jesus, ele é. Jesus, ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Né? Se na sua casa, nas nossas casas, na nossa sociedade, existem situações de tantas perdições, né? Hoje a gente vê uma geração de pessoas que não sabem para onde ir, não sabem como fazer e não sabem como agir, né? E Jesus, ele retrata, ele diz com toda clareza, eu sou o caminho. Então, que na sua casa você possa endireitar as veredas para o caminho do Senhor, porque Ele é o caminho. Para aquele que se encontra perdido, nele a gente pode se achar. Nele a gente encontra aquilo que nós realmente precisamos. E Ele é a verdade. Então, se existe alguma coisa que nós não entendemos, nós não compreendemos, questionamentos, situações, nós precisamos entender que Ele é a verdade. E que a verdade que Ele está acima de todas as coisas. E nele nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé. Nele nós devemos depositar a nossa vida. Para Ele nós devemos dar o nosso coração. Certo? Aqui na passagem que a gente vai lendo, a gente vê que ele pede, né, para as mulheres que ajudem as outras mulheres a serem castas, a terem um modelo de uma postura de santidade. E quando a gente fala de castidade, não é só uma questão no sentido da área sexual, que também, sim, passa por ela. Mas quando a gente fala de castidade, a gente fala da castidade no olhar, da castidade no falar, da castidade no agir, né? E ele fala aqui muito claro, mostra uma postura exterior, né? Uma postura exterior, uma postura de fora, não é só uma postura interior, mas uma postura por fora, né? E essa postura exterior, ele deixa claro, né, que não sejam maldizentes nem
intemperantes, né? Que na sua postura, né, as mulheres não sejam maldizentes nem intemperantes, mas que possam ser mestras de bom conselho. Esses bons conselhos, eles não podem estar pautados apenas no sentimento de amizade, no sentimento de amor mútuo, no sentimento de coleguismo, no sentimento de gratidão ao bem que o outro nos fez e ao bem que nós fizemos a ele. Mas ele deve estar pautado em 3 coisas. Né? Eu vou pedir ajuda dos meus irmãos, que aqui eu não escrevi, né? Mas nas Sagradas Escrituras, né? No Catecismo da Igreja e no Autêntico Magistério, né? Na Sagrada Tradição. Então, nós não somos, como católicos, nós não somos pessoas à eira e à beira, sem ter quem nos instrua, sem ter o que para onde correr, sem ter o que fazer. São tempos de muitas dúvidas, são tempos em que tem se instalado a confusão no nosso meio. A confusão de muitas informações, a confusão de pouca oração, muitas profecias e pouca oração, muitas falas, muito conhecimento e pouca adoração, e pouca oração do terço, pouco amor à Virgem Maria, pouco amor a Jesus, pouco amor ao próximo. E quando a gente diz esse amor, é um amor que tem que ser a cada dia vivenciado nessa autenticidade de cruz. Essa linguagem sã e sadia, essa convivência sadia que nos lembra esse sacrifício de cruz. O que realiza o homem e a mulher na sua vocação, máxima vocação, seja ela casada ou celibatária, seja ele ou ela estando vivendo em estado de solteiro, né? Porque o celibato ele não está solteiro, o celibatário ele não está solteiro, mas em condição de estar solteiro, de estar vivendo alguma realidade para hoje, o que nos completa é Deus. O que completa a nossa vida é Deus. O outro, quando nós, para quem é casado, ele nos complementa, é uma complementariedade, certo? Agora, quem nos completa é Deus, né? Quem preenche a área mais profunda do nosso ser é Deus. E até o Papa João Paulo II ele vai dizer também, né, que é um dos patrões da nossa comunidade, e ele fala isso com muita clareza. E ele diz que o que realmente realiza o homem é dar-se, é doar-se, é sair de si para ir para o outro, é dar-se, é sacrificar-se, que aí é o que nós partilhamos aqui já nos últimos versículos, que ele fala dos efeitos da graça de Deus, que Jesus, pela graça de Deus, ele veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade. Então, dentro dessa sobriedade, dessa justiça e dessa piedade, nós precisamos colocar os nossos pés no chão, mas o nosso coração em Deus. Muitos conseguem passar horas e horas no celular, mas não conseguem passar 1 hora adorando Jesus, enquanto Ele se deixa achar. Conseguimos passar horas e horas pensando, estudando, fazendo tantas coisas, mas não conseguimos rezar muitas vezes o terço. E se nos é pedido o rosário, nós achamos demais, né? Então nós estamos invertendo os valores, e é justamente isso que aqui a passagem vem nos exortar, vem nos dizer que nós precisamos colocar os nossos valores naquilo que realmente é eterno, e não naquilo que passa, mas naquilo que é eterno. Nós precisamos colocar as nossas intenções, as nossas ações naquilo que é eterno. Veja, se você pensa que você tem que chegar em casa e fazer a sua marmita e cuidar do seu filho, que muitas vezes é preguiçoso, não dá atenção, não dá devida atenção para você, ou então vivenciar alguma condição, e se você pensar simplesmente que você faz isso porque
você pôs no mundo e você tem que fazer, isso significa que você ainda está vivendo um amor humano, um amor carnal. Agora, quando você pensa que você está indo para casa, porque Deus te presenteou e porque você tem a missão de povoar o céu, de levar esta criança, este filho, este jovem para o céu, a sua atitude passa a ter um novo sentido. Quando você está fazendo a comida, quando você está lavando a louça, quando você está indo para o trabalho. E ela ganha um novo sentido também, no sentido da justiça e da sobriedade. Essa criança vai precisar de limites, necessidades, ou de limites, de ser reconhecidas as suas necessidades, de ser reconhecidas as suas fraquezas. Porque quem caminha reconhecendo os seus limites e as suas necessidades e percebendo as suas fraquezas, consegue caminhar com sobriedade. Porque ele vai entender que ele pode até um segundo, ele vai se reconhecer criatura humana, vai se reconhecer filho de Deus, mas também vai conseguir reconhecer o eterno, que é quando nós dobramos o joelho, que é quando nós nos prostramos diante daquele que é maior do que nós, e nós dizemos: nós precisamos de você. Nós dizemos: eu preciso de você, Senhor. Eis-me aqui limitado. Quando eu não quero fazer aquilo pela minha família, quando o que eu quero é descanso, quando eu me sinto ali no meu limite, de não, muitas vezes ali suportar o outro, não por não amar, mas por estar naquele limite. E Deus vem e dentro dali, do meu coração, colocado no coração de Deus, Ele vem em socorro. Mas eu faço isso só porque eu amo? Também, mas eu faço isso muito mais por quê? Porque pelo que nós vamos fazer? Porque Deus deu o Filho dele para morrer por nós na cruz. Deus fez aliança conosco. E por este motivo, que é maior do que os nossos motivos, nós prosseguimos, nós continuamos, nós seguimos firmes, com os olhos fixos no Senhor, chorando, caindo, levantando, mas seguindo firme, olhando sempre a direção que o Senhor nos dá. Deus nos deixou leis. Nós não somos um povo sem lei, nós não somos fora da lei. Né? Nós temos leis nos 10 mandamentos. Nossa vida está pautada nos 10 mandamentos. Como nós estamos vivendo? Deus nos deixou a graça de termos a Ele na Eucaristia. Nós estamos realmente buscando, né? O amor de muitos se esfriou, né? O amor na terra se esfriou. O amor das mães se esfriou. O amor dos pais se esfriou. O amor dos filhos se esfriou. E hoje, o que a gente quer deixar como passagem? O que a gente quer deixar como mensagem aqui? Que nós possamos pedir ao Senhor essa castidade. Porque o casto, ele aguenta. O casto reza, né? O casto reza, o maldoso não. Mas o casto reza. O casto dobra o joelho no chão porque ele se reconhece limitado. O casto reconhece que caiu. O casto reconhece as suas fragilidades. O casto reconhece o seu pecado. Porque ele olha para a pureza de Deus, ele olha para o amor de Deus e ele vê em si o que ainda falta. Ele vê em si o que ainda precisa ser corrigido. Ele vê em si o que ainda precisa ser transformado. Então, que nós possamos pedir a graça de nosso Senhor, de sermos a cada dia e de vivermos a cada dia esse amor sacrificial. A verdade, ela liberta por si própria, mas os argumentos não. Você pode mostrar todos os argumentos, qualquer argumento que você quiser mostrar, né? Vão ter debates, vão ter situações, vai ter tudo, mas só a verdade liberta. Diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, qual é a verdade da palavra de Deus, dos 10 mandamentos, do catecismo da igreja, da sagrada tradição, do autêntico magistério da igreja, em que nós nos pautamos para as nossas decisões de vida? Então, isso vai determinando quem nós somos, o que nós a cada dia estamos buscando. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso determina que nós não somos um povo desgarrado, um povo sem instrução. Nós somos muitas vezes um povo adormecido.
E por isso nós precisamos pedir a cada dia a nosso Senhor que Ele venha nos ensinar. Quando nós passamos a ter essa graça, a ação da graça de Deus sobre nós, a ação da graça que nos convence, é uma força que move nós, que está em nós, mas que não é nossa, e que vai abrindo os nossos olhos, vai convencendo o nosso espírito, vai convencendo a nossa mente, vai nos incomodando, vai nos inquietando, vai ali nos trazendo ao mesmo tempo essa paz inquieta, essa graça que nosso Senhor dá a nós a cada dia deve nos levar a essa transformação de vida, a transformação na forma como nós nos vestimos, na forma como nós falamos, na forma como nós vivemos, nos dando a graça e a força de poder corrigir os nossos irmãos e aceitar também ser corrigido. Veja, não é uma correção baseada só naquilo que eu sei e naquilo que eu conheço, não, mas é uma correção que passa pela graça de Deus, que é sobrenatural e que nos convence. Então nós precisamos entender que existe uma graça maior, entender que nós somos pequenos diante dessa graça, mas dentro dessa realidade a graça também se manifesta através das letras, através das palavras, através da direção de Deus. A graça se manifesta. Qual é o pedido que nosso Senhor Deus deixou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Existe graça nessa palavra. Então muitas vezes nós nos perdemos porque nós buscamos em outras condições aquilo que está na palavra de Deus. Porque muitas vezes nós não lemos a palavra de Deus, nós não mergulhamos na palavra de Deus, nós não rezamos a palavra de Deus, nós não colocamos os nossos argumentos, não entramos em juízo com Deus. Né? O que Ele vai nos pedindo? Né? De não tomar o santo nome do outro. E vai em todos os mandamentos, não furtar, não roubar, não desejar as coisas alheias. Então tudo isso vai nos faltando. Nosso jeito de se vestir, nosso jeito de agir. Né? E tudo isso vai manifestando a graça de Deus em nós. Então, que nós possamos pedir a nosso Senhor essa graça, de estarmos sobre a graça dEle, sobre a graça que é maior que nós. Entenda, Deus não te deu qualquer coisa. O que você tem dentro de você não é espírito de porco. O que você tem dentro de você não é uma bonequinha, um bonequinho. O que você tem dentro de você, quando você foi batizado, foi a graça da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm falado dentro do seu coração? Você tem silenciado e se colocado diante da presença desse Deus? Você tem silenciado e se colocado para ouvir o Espírito que mora em vós? O Espírito que mora em mim? O Espírito... Nós temos nos colocado diante da presença de Deus? Nós estamos ouvindo o que o Espírito está dizendo à igreja, o que o Espírito está dizendo a nós? Ou nós estamos adormecidos diante das realidades que nós estamos vivenciando, diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos? Veja, nenhum sofrimento tem proporção alguma com a glória que nos espera no céu. Mas eu posso dizer a vocês que já existe uma parte, uma graça desta glória na terra, que é Jesus Eucarístico. Que é Jesus que se deixa encontrar, que é Jesus que se permite achar, que é Jesus que se permite ver, que se permite estar diante de nós em corpo, sangue, alma e divindade. Você tem adorado Jesus? A própria passagem fala, Dom Bosco, o próprio santo fala, né? Quereis muitas graças? Vá muitas vezes a Eucaristia, né? Vá muitas vezes adorar a nosso Senhor. Quereis pouca graça? Adore pouco a nosso Senhor. Então, o que Ele está dizendo? Quando você está diante do sol, 5, 10, 15, 1 hora, 30 minutos, um dia, enfim, não tem como você não sair queimado, não tem como você não sair tocado por este calor. Eu pergunto a você, há quanto tempo você não está bronzeado pela ação do Espírito Santo? Há quanto tempo faz que você não se expõe diante desse sol, que é Jesus Eucarístico, e que se deixa encontrar? Há quanto tempo, né, nós precisamos viver sim, ter uma vida orante, estar em adoração e levar essa adoração para nós?
nosso dia a dia, procurar estar vivendo, não é a quantidade, mas a qualidade. Mas sim, é preciso ser feito, porque Ele se deixa encontrar. Ele se deixou, Ele se permitiu encontrar. Não foi só para que nós pudéssemos viver Ele no nosso dia a dia, onde nós estivemos, mas porque Ele quer se encontrar conosco. Veja bem, já pensou você se casar com se casar com a sua esposa, com o seu esposo, e você não está perto dele? Não, eu amo ele, mas eu vou ficar aqui, não tem problema, nós não nos encontramos, nós não nos vemos, nós não comungamos, nós não vamos falar juntos, mas eu amo ele, eu conversei de manhã, então, aí eu vejo ele outro dia, não tem problema. Não, é impossível. Como é que se mantém um casamento assim? Então, como nós vamos manter a cada dia esse sol nos aquecendo, nos ensinando, aquecendo as geleiras do nosso coração, aquecendo as geleiras da nossa mente, nos ensinando que Ele é maior, que Ele basta, se nós não estivermos na presença dEle, se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos em busca daquele que é. Então, que nós possamos pedir a nosso Senhor, talvez, se existem muitas perguntas, se existe muita frieza e muita escuridão ao seu redor, não é porque Deus está longe, mas é porque muitas vezes nós estamos longe de Deus. Porque muitas vezes nós estamos buscando o nosso próprio querer. E Deus, sendo Deus, não pode se abaixar diante do nosso próprio querer. Mas Ele, sendo Deus, anseia a nossa salvação, mas a partir do que Ele é. A partir do que Ele quer, porque Ele pode, Ele faz o que Ele quiser, tá bom? Então que a gente possa fechar os nossos olhos, pedir a nosso Senhor a cada dia a graça de sermos prudentes, de sermos fortes, de vivermos essa vigilância nas nossas conversações, nas nossas falas, nos momentos em que nós estivermos com os nossos irmãos e irmãs. Veja bem, nós conseguimos dar a última notícia que aconteceu hoje, nós conseguimos dizer o que aconteceu na casa da vizinha, mas nós não conseguimos partilhar o que Deus nos falou quando nós estamos na presença dEle, porque muitas vezes nós não estamos na presença de Deus. As nossas conversações muitas vezes são frívolas, são vãs, são fúteis e não nos levam para lugar nenhum, porque estamos muitas vezes preocupados com as obras da carne, não com as obras do céu. Que nós possamos pedir a nosso Senhor como mulheres, que possamos ser mulheres que verdadeiramente assumiram as suas posições diante do seu lar, diante da sua casa. Não importa o que você viveu até aqui, não importa o que veio a acontecer, o que você precisa entender é que Jesus Cristo morreu por você, para salvar a você e a sua casa. Agora não é hora de ficar prostrado, se sentindo pior, ou indignado, ou frustrado, ou decepcionado, mas agora é hora de se posicionar em oração, de se posicionar na vivência do Evangelho, de se posicionar na vivência do catecismo da igreja, de se posicionar na vivência da missa aos domingos. Ele nos deixou tudo que está ao nosso alcance. A confissão está ao nosso alcance, a missa está ao nosso alcance, o rosário está ao nosso alcance, as amizades boas estão ao nosso alcance, a graça de Deus está dentro de nós, a força de Deus está dentro de nós. Então o que você precisa, o que nós precisamos fazer é acordar e perceber que nós estamos amparados, que nós não estamos sozinhos e que há muito por fazer, muito por vivenciar, que nós possamos ter esta postura de mulheres, de homens de oração, de homens que queiram levantar-se para defender seu lar, para defender suas famílias, para defender a verdade, de mulheres que estejam dispostas a se sacrificarem pelos seus esposos, pelo seu marido, de mulheres que estejam dispostas e homens que estejam dispostos a não afrontar, mas a cada dia submeter-se com grande força e humildade diante da poderosa mão de Deus, diante da poderosa ação
forças, que nós possamos clamar a ação de Deus, que nós possamos orar, jejuar, adorar, rezar e nos prostrarmos diante da presença de Deus, porque a ação de Deus se manifesta no nosso meio. O nosso Deus não é um Deus que nos deu um jugo pesado. O jugo do Senhor é suave. O que acontece de estar pesado em nós é porque nós não usamos as armas que o Senhor nos deu. Nós não usamos as graças que o Senhor nos deu. Quando você estiver na missa, esteja na missa, participe da missa, peça ao Espírito Santo a graça de fazer uma boa confissão. Se converta teu coração, se converta, mulher, se converta, homem, se reconheça os teus pecados, reconheça os teus limites, as tuas necessidades e as tuas fraquezas, e se ergue como um filho de Deus, buscando do Pai tudo aquilo que Ele tem para te dar, tudo aquilo que já está ao alcance das tuas mãos. Desperta e vê, tenha fé, tenha esperança no Senhor, a esperança que é inquebrantável, a esperança que é inabalável. Não tem macumba que seja capaz de sucumbir à esperança. Não tem mal, não tem demônio que seja capaz de sucumbir à fé que Deus plantou em nós. Mas isso vai depender das tuas escolhas, isso vai depender das nossas escolhas, que possamos ser mulheres e homens prudentes de oração, mestres em dar um bom ensinamento, em educar as pessoas para irem para o céu e não apenas para terem sucesso